para a gente ser ativo, agente ativo na nossa conquista de saúde mental, a gente tem que ter conhecimento e autoconhecimento. Não existe outra coisa se a gente partir do pressuposto que eu só sei, meu universo é do tamanho daquilo que eu sei. Se eu não sei, aquilo não existe e eu não posso usufruir disso. As pessoas só procuram ajuda quando já estão na depressão grave. Na depressão leve, ninguém aparece. Então, nessa época, a gente tinha de suicídio, um suicídio ao redor do mundo a cada 40 segundos. Eu não falei 40 minutos não, gente, é 40 segundos. Isso significa que o tempo que a gente está aqui, já algumas pessoas ao redor do mundo já tiraram sua vida. Agora, o que é o propósito da vida? Quando eu uso o meu talento para o meu autoaperfeiçoamento e para que eu possa também beneficiar outras pessoas. Por quê, gente? Aí você encontra a glória da vida, né? Quando eu estou melhor e esse meu melhor dá um melhor também para os outros, nem que esses outros sejam 4 pessoas que moram com você, não tem problema. Porque tem gente que acha que tudo é assim, propósito tem que ser para o mundo. Não, gente, não precisa. Basta você dar o seu melhor para as pessoas que estão convivendo. Você convive com mais, se esforça para fazer mais. Mas não é isso. Então, quando eu tenho propósito, sentido da vida e propósito, eu atinjo a glória da vida. Por que isso? Antes que a gente se perca, todo humano é um animal, certo? Nós estamos dentro da natureza, certo? Nós não somos dono da natureza. Apesar da gente ter um delírio, né? A gente acha que a gente manda na natureza, mas não manda. Então, como qualquer outro ser vivo que está na natureza, a gente tem um propósito que já é pré-determinado. Por exemplo, alguém já viu a macieira da laranja? Não, macieira da maçã, laranjeira da laranja. O sol, qual é o sentido e o propósito do sol? Brilhar, gerar calor, que gera vida. Para o nosso planeta, então, gera muita vida. Imagina que um dia o sol levanta e fala assim, hoje eu não estou afim de trabalhar, estou afim de fazer nada. O que acontece? Em poucos dias a gente congela e a gente morre. Da mesma maneira, nós também somos elementos disso. Porque eu acho bonito a gente falar assim, eu não sei, não quero mais nada. Gente, a gente nasceu e foi feito para um propósito. Você não tem como fugir disso. E eu não estou falando isso como uma coisa ruim. Eu estou falando isso exatamente como uma coisa boa. O sol se aquece com o aquecimento dele? Não. A laranjeira come a laranja? Não. O rio bebe a água? Não. Então, está na natureza uma lei que você tem que servir aos outros. A vida sempre é como uma faculdade. A prova não vai ficando mais difícil? Vai. Então, para a gente ter saúde mental, a gente tem que entender que a gente não vai esperar que a vida fique fácil para todo mundo e que tudo aconteça e que a gente vai se dar bem. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente querer que os outros façam tudo para a gente. Para a gente ter saúde mental, não basta ter autoconhecimento, não basta ter conhecimento, a gente tem que ter coragem, resiliência, para a gente fazer uma coisa que se chama ressurgência. Vamos lá, falei uma opção de nome difícil, mas agora a gente vai detalhar. Autoconhecimento é aquilo que eu falei. Você tem que dizer para você o que você é, quem é você, quais são suas melhores partes, quais são suas partes que você tem que melhorar. Conhecimento, eu saber um pouco de tudo. Por exemplo, eu não tenho toque, mas saber um pouco de toque faz com que eu entenda um colega meu, que muitas vezes tem um sofrimento atroz, mas é a pessoa mais honesta que você vai ver na vida. Se eu tiver que um dia deixar o país, por qualquer circunstância, eu pego um paciente de toque e peço para ele guardar tudo. E ele ainda vai fazer o seguinte, ele vai aplicar, ficar culpado, porque ele conseguiu um rendimento de 10%, ele podia ter conseguido 12%. E ele não vai se perdoar por isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem um perfil, não precisa ser toque, mas o perfil toque é aquela personalidade perfeccionista. Alguém aqui imagina um perfeccionista trabalhando numa engrenagem caótica, criativa? Você bota um perfeccionista numa sala de brainstorm, de marketing, ele enlouquece. Ele vai ficar vendo aquelas bolinhas que as pessoas... Não, isso não presta. Tá, joga no chão. Ele vai catar o chão.
Então, quando a gente fala ele é ruim, não. Ele está no lugar errado. Ele é muito bom. Por exemplo, a minha secretária que trata de agenda, é perfeccionista. Ela é totalmente perfeccionista. Se eu inverto alguma coisa, ela não está na ordem errada. Eu falei, não, pode deixar que eu dou um jeito na minha ordem. Mas eu preciso disso, porque eu tenho TDAH. Eu sou oposto, eu sou aquela pessoa que eu não paro. Então, está tudo aqui na minha cabeça. Às vezes a cabeça falha. Aí você tem que ligar para o perfeccionista e falar assim, perfeccionista, o que eu tenho para fazer exatamente agora? Então, é a melhor parceria para mim em trabalho, é o perfeccionista. Agora, ele sofre comigo? Sofre. Muito, muito. Mas a gente se complementa, né? É o hiperativo com o perfeccionista. Outra coisa também, a pessoa que é muito social. Você pega uma pessoa dessa, vai botar no laboratório de pesquisa, ela vai falar com as bactérias e contaminar todo o processo, por exemplo, de produção de uma vacina. Entendeu? Vai. Então tira ela de lá, deixa o perfeccionista, que o perfeccionista vai ficar vendo a bactéria reproduzir, vai ficar vendo quantas colônias deram, vai medir. Por exemplo, arquiteto. Todo arquiteto tem que ter um pouco de perfeccionismo e toque. Porque fazer aquelas medidas todas, você vê se o arquiteto é bom se ele chega na tua casa já ajeitando o quadro. Você deixa um quadro bem torto e vai falando com ele. De repente ele vê o quadro torto, ele não vai mais. Aí você faz assim, pode ir lá, ajeita, pode ajeitar. Aí ele fica bem. Então esse conhecimento do outro, não para você dar diagnóstico, mas para você ter a tolerância. Porque aquela pessoa também tem um lado muito bom. E a gente tem que descobrir. Porque senão a gente vai guerrear, gente. Olha, nós somos uma espécie muito mequetrefe, né? Olha só, o ser humano é um bicho sem pelo, né? A gente morreria muito fácil, na Antártica, por exemplo. É um bicho sem potencial de musculatura. Olha um tigre, olha a gente. Sem velocidade, sem força física. Aí você fala, nossa, como é que a gente chegou ao topo, né, do reino animal neste planeta? Colaboração. Só isso. A gente resolveu colaborar um com os outros. E estamos fazendo o contrário hoje. Hoje a gente está na competição. Então, a burrice a gente competir como se o outro fosse inimigo. Não tem sentido isso. Por exemplo, uma empresa que faz com que os seus colaboradores fiquem competindo entre eles é burra. Porque o que vale para uma empresa? Todos nós somos descartáveis. Todos. E todos nós iremos morrer um dia. É uma das regras do universo. Não fui eu que fiz. Tá? Muito bem. Tudo vai continuar? Se a gente deixar um legado, vai. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso, porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, quando você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso. Porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa. Porque tem sempre os esportes da modinha, como tem várias modinhas. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa. O
que a gente faz de uma maneira, o dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando ela desenha bem, ela tem um certo orgulho daquilo que ela faz. A gente tem que pegar isso e investir nisso. Tem de melhor. De melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai. Então, assim, se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Ah, eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, vem no DNA. Seja lá quem nos criou, o Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função.